Estamos diante da fusão da década, o grande Big Bang do setor de modas do Brasil, o Grupo Soma se fundindo a Arezzo. Mas o que isso importa para nós investidores? Como vocês devem saber, no dia 5 foi anunciada a fusão entre o Grupo Soma e a Arezzo. Duas que já eram gigantes de moda, né? A Grupo Soma, que recentemente incorporou a Hering, e estão se tornando aí realmente as maiores. Se eu não me engano, vai ser a segunda maior varejista do país, mas vai ser o maior grupo de modas da América Latina. Isso é muito significativo, isso vai mudar de algumas formas aí o mercado nacional. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar para vocês o que cada uma dessas empresas vai trazer para essa união, para essa fusão, o que cada uma delas tem, o que cada uma delas representa, o que elas vão ganhar, quais são os objetivos, né, dessa fusão, elas estão fazendo isso para quê, qual vai ser a vantagem, o que vai melhorar no balanço ou no resultado de cada uma depois desse negócio, e o que eu e você, investidores, devemos fazer ou podemos fazer em relação a isso, o que isso representa aí para nós, efetivamente, no longo prazo. Já vou deixar um alerta, um cuidado. Esse é um terreno altamente especulativo, a gente fala aí de cotações que vão ficar subindo e descendo nos próximos dias, porque quando anuncia um negócio desse, geralmente todos os holofotes vão para lá e todo mundo quer pegar o bonde, ou quem quer estar no bonde quer sair do bonde, enfim, acaba sendo um território bem especulativo, mas a gente vai tentar trazer aqui os fatos, o que isso realmente vai trazer de impacto no longo prazo. Como eu sempre faço aqui nesse canal, eu vou direto ao assunto, e se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago alguma coisa nessa linha aqui, sempre tentando, lógico, ensinar alguma coisa de relevante para vocês, investidores. Então, o Grupo Soma, ele começou lá em 2010, ele veio de uma fusão também, que foi a Animale com a Farm, duas grifes aí de roupa, que se juntaram para fazer aí o Grupo Soma. Ele foi para a Bolsa em 2020, então, portanto, ele ficou ali 10 anos capital fechado, depois que ele foi abrir o capital na Bolsa, e em 2021, vocês devem se lembrar, que eles incorporaram a Hering, que é uma marca mais do que centenária. Ela foi fundada em 1880, portanto, é a grande vovó aí de toda essa confusão, e entrou na Bolsa em 1964, portanto é uma das empresas aí mais antigas da Bolsa, né? Ela tem também dentro dela várias marcas e tal, mas enfim, tudo isso passou a fazer parte aí do Grupo Soma. Então eles ainda têm a marca Farm, tem a marca Animale, tem a marca NV, que eu acho que é alguma influenciadora, que agora eu esqueci o nome, né? E assim, se a gente observar o que é interessante aqui, que é o gráfico de lucro do Grupo Soma, a gente vai ver que ele é um gráfico de lucros ok, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. A gente só tem informações de 2017 porque ela abriu o capital em 2020, tá? Então assim, claro, tirando 2020, que foi um ano péssimo para o varejo, a gente nem pode considerar, ela tem um gráfico de lucro ok, ela sempre foi aumentando o seu lucro, portanto produzindo, gerando mais valor para o seu acionista, para nós, né, acionistas. A gente vê que nos últimos 12 meses ela teve um lucro aí de mais ou menos 307 milhões, quer dizer, que é um resultado legal, em linha mais ou menos que a gente vai ver daqui a pouco na Arezzo. Se a gente olha as margens dela, que também é um negócio interessante, a gente vai ver que ela tem uma margem bruta muito legal. 57% de margem bruta. Anota isso, que isso vai ser importante ali na frente quando a gente vai conversar sobre os benefícios da fusão. A margem bruta é aquilo que você ganha efetivamente no produto. Você tira o custo do produto só e o que sobra é a margem bruta. Quer dizer que 57% é margem bruta. O custo do produto é muito baixo e isso é bem legal. E inclusive é até maior do que o da Arezzo, mas a margem líquida já é menorzinha. O que é a margem líquida? É o lucro líquido pelo faturamento, né? Então é lá o que sobra lá no final. Agora veja, a gente vê que a margem bruta dela é muito boa, né? 57% de margem bruta é uma margem bruta muito alta, ela ganha muito por produto. Só que ela tem um monte de custo aí que vai sendo colocado no final a margem líquida fica só de 6%. Esse é o Grupo Soma. Se você é novo aqui no canal, você talvez não saiba, mas existe um conceito que predomina entre os investidores mais conservadores, que é de você não investir em empresa que tem um IPO recente. Por causa disso, a maioria de nós aqui não tem ações do Grupo Soma. Ela é uma empresa que abriu capital só em 2020. A gente está em 2024, ela não tem nem 5 anos de bolsa, geralmente a gente espera 10, né? Especialmente 10 com lucros consistentes. Tem uma série de razões para isso, eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas enfim, o risco é maior, os balanços anteriores não são tão auditados, tem alguns riscos aí que são relevantes. Então, por causa disso, a maioria de nós aqui não tem Grupo Soma na carteira. Alguns têm, alguns foram lá e apostaram nela antes mesmo dela ter um histórico longo. Não tem problema, não está errado. O que está errado é você não seguir a sua estratégia, né? Segue a sua, não segue a dos outros aqui. O outro lado dessa fusão é a Arezzo, que já é a maior marca de calçados femininos da América Latina.
ela é dona de várias marcas, como a própria Arezzo, a Schutz, a Anacapri, a Vanza aqui no Brasil, né, a Reserva, enfim, ela tem um monte de marca debaixo ali do guarda-chuva dela, e ela é uma das empresas mais bem geridas do setor. A gente observa, por exemplo, se a gente pegar aqui direto já o gráfico de lucros dela, vou colocar na tela para vocês, a gente vai ver que ele é um gráfico de lucros muito legal. Claro que você tem 2020, né? 2020 é sempre o calcanhar de Aquiles de toda a empresa, principalmente aí que tem varejo, né? Mas, de forma geral, o lucro dela sempre vem crescendo. Isso é um lucro consistente. Isso é o que nós, acionistas de longo prazo, queremos ver nas empresas que a gente é sócio. Se você é sócio de uma empresa que tem esse comportamento, esse lucro que vai crescendo cada vez mais, você está bem. Você provavelmente vai ter um resultado muito legal. O lucro dos últimos 12 meses foi de 382 milhões, portanto foi um pouquinho maior do que os lucros dos últimos 12 meses lá do Grupo Soma, né? Lá tinha sido 307, aqui 382. É a mesma ordem de grandeza, mas a Arezzo é um pouco mais lucrativa. E só para a gente dar uma olhadinha nas margens, a gente vai ver que as margens dela são ali da mesma ordem de grandeza também. A margem bruta é um pouquinho menor do que a do Grupo Soma, né? O Grupo Soma era 57%, a Arezzo é 52%, então praticamente ali metade do produto que ela vende, metade é custo e a outra metade é lucro bruto. Você tem uma margem líquida, depois que você descontou todos os gastos com o pessoal, com vendas, com distribuição, com todas essas coisas, você sobra ainda 9%. Portanto, é uma margem um pouquinho melhor do que o Grupo Soma. De forma geral, assim, a Arezzo é uma empresa um pouquinho melhor, um pouquinho mais bem calibrada do que o Grupo Soma, mas é por muito pouco. Você pode ver que os números são um pouquinho melhores. A gente tem aqui no canal vários acionistas da Arezzo, porque é uma empresa que se encaixa em vários dos critérios que a gente conversa aqui. Ela tem lucros consistentes, ela está sempre melhorando as suas margens, seus lucros, ela se mantém como uma líder, né? Apesar de ela estar sempre incorporando novas empresas, sempre está crescendo, sempre tem verticais de crescimento, cresce no exterior, enfim, ela é uma empresa que se encaixa aqui e ela tem um bom tempo já de IPO, né? Então, como a Arezzo, que foi fundada em 72 e ela abriu capital já tem mais de 10 anos, a gente costuma aceitar ela numa carteira de investimento de longo prazo. Agora, você não é obrigado a seguir esses mesmos critérios. Isso é critério de gente que gosta, que é mais conservador, que quer ver ali a empresa dar resultado antes de colocar na carteira, né? Portanto, ninguém aqui vai investir numa startup, por exemplo, que pode dar um resultado fantástico, mas via de regra vai dar um prejuízo fantástico, né? Então, essas são as duas empresas aí que a gente está conversando. E a fusão? O que vai acontecer quando a gente juntar a Arezzo com o Grupo Soma? Duas empresas parecidas, mas bem diferentes. Bom, primeiro que vai nascer uma nova empresa, cujo nome ninguém sabe ainda, eles vão divulgar só no meio do ano, então ninguém sabe como vai chamar, se vai chamar Aroma, se vai chamar Soma Arezzo, sei lá, enfim, ninguém sabe, mas o que a gente sabe é que esse negócio provavelmente vai ser concluído em 2025, se tudo der certo. O CEO vai ser o Alexandre Birman é o CEO da Arezzo há muitos anos, ele é o herdeiro da Arezzo, né, já há muito tempo, e ele é o CEO há muito tempo. Ele foi responsável por boa parte ali do crescimento da Arezzo, tá? Portanto, é um cara considerado um bom CEO. É um cara bem pé no chão, nunca alavancou demais a empresa, é uma empresa que nunca teve uma dívida muito alta, né? Nunca se alavancou muito, nunca arriscou muito, mas sempre conseguiu entregar crescimento. Então, um cara bem legal. Por outro lado, o CEO do Grupo Soma, que é o Roberto Jatahy, ele vai ser CEO de uma das unidades de negócio dessa nova empresa. Essa nova empresa vai ter 4 unidades de negócio. Uma vai ser calçados e bolsa, a outra vai ser vestuário feminino, a outra vestuário masculino e a outra vestuário democrático, seja lá o que for isso. Cada uma das unidades de negócio vai ter o seu CEO, né? Então, o CEO que hoje é o CEO do Grupo Soma, o Roberto Jatahy, vai ser CEO de vestuário feminino, que é mais ou menos a área que ele já está mais acostumado mesmo, tá? Então, ambos continuam na empresa. E, aliás, eles vão ser os principais acionistas, né? Os acionistas controladores da Arezzo e do Grupo Soma vão continuar sendo os principais acionistas dessa nova empresa aí que ainda não sabemos o nome. Uma coisa curiosa é que os acionistas da Arezzo vão levar 54% da empresa nova e os acionistas da Soma 46%. Pode falar, poxa, mas por quê? Então quer dizer que a Arezzo vale mais, né? Bom, sim, né? Porque a Arezzo dá mais lucro. Apesar do Grupo Soma até acho que faturar um pouquinho mais, se eu não me engano, a Arezzo vale mais. O que determina o valor de um negócio é o quanto ele consegue gerar de resultado, quanto ele consegue gerar de lucro. É isso que eu vivo falando aqui para vocês. Por causa disso, a princípio, os donos da Arezzo, né, os acionistas da Arezzo vão receber um pouquinho mais dessa empresa aí, resultado. Mas o valor vai ser muito parecido, né? 54% e 46% para cada um, respectivamente. E essa nova empresa, e eu emprestei um quadrinho aqui lá do Valor Econômico para mostrar para vocês,
ela vai ter um valor de mercado de mais ou menos 13 bilhões, tá? Que é o valor somado das duas que a gente tem hoje, isso sem considerar, né, nenhuma sinergia, só estou falando aqui do valor de mercado dela. Vendas líquidas aproximadamente de 11,97 bilhões, né, portanto 12 bilhões em vendas líquidas, um EBITDA que pode chegar perto de 2 bilhões e um lucro líquido que pode chegar perto de 1 bilhão. Estamos falando aí em 900 milhões mais ou menos. A gente vai ter 34 marcas, portanto é muita marca de varejo. Vai ter uma marca para qualquer gosto. Mais de 2.000 lojas, lojas próprias, e 21 mil pontos de distribuição ali de lojas multimarcas, né, que não são lojas do Grupo Arezzo ou do Grupo Soma, mas são lugares que vendem as mercadorias dele. Isso é o que a empresa vai se tornar imediatamente assim que ela se fundir. Agora, se for só para somar um mais o outro, não faz sentido. O todo vai ter que ser maior do que a soma das partes, senão é melhor ficar cada um no seu canto mesmo. Será que isso vai acontecer ou não? Se esse negócio vai realmente valer a pena para o acionista, a gente precisa de sinergia, de coisas nas duas empresas que funcionem melhor junto do que separado, né? Isso tem que multiplicar os ganhos. E uma forma de a gente enxergar isso de forma fácil é algo que eu falei lá no começo para vocês, que é a questão da margem bruta versus a margem líquida. As duas empresas têm uma margem bruta muito bacana, muito boa. Margem bruta é custo do produto versus o valor de venda do produto. Você não consegue diluir isso daí. O produto ele vai custar mais ou menos... Bom, até consegue um pouco, né, pelo volume e tal, mas o produto vai custar mais ou menos ali a mesma coisa. Agora, o resto dos custos você pode diluir. Custo com logística, custo com estrutura de vendas, custo com inteligência, até com marketing, de repente, você consegue. Tudo que é outros custos operacionais, você pode conseguir diluir. Claro que não são todos, alguns vão ser sempre específicos, mas muitos você consegue diluir. Então, quando você faz uma fusão dessa, dificilmente você vai conseguir melhorar sua margem bruta, mas você pode conseguir melhorar sua margem líquida, se você conseguir diluir melhor os custos operacionais do negócio. Porque veja, para você ir de uma margem de mais de 50% para uma margem de menos de 10%, todo o resto que está saindo ali do resultado é porque foi gasto operacional. Provavelmente, claro, você pode ter um pouquinho de gasto não operacional, ok, mas o grosso é gasto operacional. Então é todo um conjunto de coisas que pode ser otimizado quando você aumenta o tamanho da operação. É o puro e simples ganho de escala. Mas além disso, o CEO da Arezzo ele citou 4 oportunidades que eles enxergam. Primeiro, é alavancar a receita do Grupo Soma por meio da venda de calçados e bolsas. Hoje o Grupo Soma vende muito mais roupa do que calçado. Lógico, não vende quase calçado, não vende quase bolsa. A Arezzo tem 1 milhão de calçado e bolsa para oferecer. Isso pode fazer com que as vendas, pode ser que aumente ali o ticket médio, né? Enfim, pode ajudar muito a aumentar o faturamento. Você tem também a otimização da gestão dos canais multimarca, comércio eletrônico e de franquia. Você pode padronizar e unificar muito disso, assim como mais ou menos você tem lá o Ponto Frio, a Casa Bahia, que utilizam exatamente o mesmo sistema. Eles são 2 lojas diferentes, mas pode ver que é tudo igual, tanto que é os mesmos preços, os mesmos fretes, o mesmo depósito, é tudo igual. Isso é fantástico, isso você aumenta a possibilidade dentro de cada comércio. Você tem o melhor aproveitamento da planta industrial da malharia da Hering. Isso foi algo que ele citou e que realmente é relevante, porque até então o Grupo Soma nunca conseguiu aproveitar todo o potencial produtivo da Hering. Quem sabe agora com outro grupo inteiro para eles alimentarem também, não conseguem utilizar todo o potencial fabril da adquirida Hering, que está meio subutilizada desde 2021. E uma última fonte de oportunidade seria simplesmente a preparação da nova empresa para novas verticais de negócio, crescer em lugares diferentes. Eles têm o objetivo de crescer no exterior, a Arezzo já cresce um pouco no exterior, o Grupo Soma um pouco, então quer dizer, eles podem unir essa expertise e aumentar, potencializar esse negócio também no exterior e, lógico, em novas verticais aqui no Brasil. As possibilidades vão se multiplicando aí. Então, de forma geral, quando você integra 2 negócios desse tamanho, você consegue ali integrar cadeias logísticas, diminuir custo e ganhar com a escala, e é isso que eles pretendem. Dessa forma, a ideia é que a empresa unida, que a gente ainda não sabe o nome, seja maior do que simplesmente a soma de Arezzo com o Grupo Soma. Geralmente o objetivo é esse, né, gente? Quando a gente faz uma fusão, é para um negócio ser bem maior do que seria 2 negócios separados. Agora, dito tudo isso, nada disso é certo. Uma fusão desse tamanho tem um monte de risco. Você tem 2 culturas de empresas diferentes que a gente não sabe como elas vão se integrar.
elas devem se integrar de alguma maneira. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer, qual das duas culturas vai se preponderar. A gente tem um exemplo interessante que muita gente critica, que foi quando a Boeing se fundiu com a McDonnell, que começou a acontecer com os aviões da Boeing, começou a surgir problema, né? Tem um documentário na Netflix sobre isso, enfim, isso aqui está muito fora do assunto, mas quando você tem um choque de culturas, sempre você tem um risco de acontecer algo desse tipo. Simplesmente a cultura da empresa nunca mais ser mais a mesma. Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Uma fusão desse tamanho é cheia de risco, não tem nada garantido aqui, como não tem nada garantido em nenhum investimento, né? E a segunda é que a fusão pode nem acontecer, né? Você precisa primeiro de uma aprovação societária, essa eu acho mais provável de sair, e você precisa da aprovação do CAD também, enfim. Na verdade, assim, a gente não enxerga nenhum problema óbvio aí, nem com o CAD, nem com a aprovação societária, mas a gente nunca sabe. Pode aparecer algum problema, pode aparecer algum escândalo, enfim. Essas coisas a gente só pode bater o martelo depois que realmente aconteceu a fusão, trocou as ações que você tinha da Arezzo e da Soma pela nova empresa, aí tudo bem. Mas vamos lá, o que a gente pode então concluir dessa história e como investidor, o que nós podemos fazer a respeito disso? Nós vimos que a Arezzo e o Grupo Soma vão se juntar para formar aí o maior conglomerado de modas da América Latina. Vai ser uma empresa gigante, cheia de oportunidade de crescimento, cheia de possíveis verticais aí, mas também com alguns riscos que uma fusão desse tamanho sempre apresenta. A questão é o que eu, investidor, posso fazer? A primeira coisa é tenha calma. Você não está perdendo nenhuma oportunidade de ficar fora disso e não está ganhando nenhuma oportunidade ou correndo um risco extremo de ficar dentro disso. A questão que eu sempre faço é o seguinte: a sua estratégia de investimentos que você tem até hoje, que é o que você faz, não o que o youtuber, o que o influenciador te falou fazer, o que você faz. Se você já tem Grupo Soma na sua estratégia e você já tem Arezzo na sua carteira de investimentos, meu amigo, não tem nenhuma questão aí. Você simplesmente vai continuar comprando igual você sempre comprou, né? A gente compra aqui quando tá para trás, então tá para trás, compra, tá para trás, compra, ou vai comprando da forma como você compra aí, não muda absolutamente nada. A questão é, eu tenho só Arezzo e não tenho Grupo Soma, eu tenho só Grupo Soma e não tenho Arezzo. Aí você tem algumas opções. Primeiro, é tentar estudar e entender esse negócio para que você tome uma decisão. Não, eu estudei, eu acho que está tudo bem, se acontecer a fusão, eu estou dentro da nova empresa e vou continuar investindo normalmente. Ok. A outra possibilidade é você falar, não, os riscos disso aí não compensam eu continuar investindo. Se você pensar isso, eu digo o seguinte para você: cuidado para não tomar decisão precipitada. Eu não vou tirar o meu dinheiro daqui e colocar em outro lugar. Muito cuidado. Como eu falei lá no começo, essa é uma área de alta especulação que faz as pessoas cometerem várias sardinices, especialmente girar patrimônio. Não toma nenhuma decisão precipitada. Os preços vão flutuar, vão variar, vai ter dia que as duas vão disparar, vai ter dia que as duas vão despencar. Isso é normal, toda fusão é assim. Você sempre tem ou muito otimismo ou muito pessimismo. Não encare isso como sendo uma grande oportunidade. Se você investe, se você diversifica, se tem uma carteira diversificada, o seu percentual lá em Arezzo, em Grupo Soma, não é para te deixar preocupado com isso. Se você está preocupado com essa fusão, é porque provavelmente você está menos diversificado do que você deveria e que isso possa te servir de alerta. Melhora a sua diversificação antes de pensar no que você vai fazer nesse caso especificamente. Até porque esse negócio nem está 100% certo, né? Vamos esperar estar 100% certo, a gente toma uma decisão. Mas o conselho que não falha é: não tome nenhuma decisão precipitada. Cuidado, porque essa hora é cheia de promessa mirabolante de analista. Porque agora vai bombar e as outras vão falir. Ou porque não, as duas vão se juntar e vão se transformar numa jabuticaba, né? O analista adora essa palavra. Aí vai ser uma jabuticaba e nunca mais vai crescer. Cara, esquece essas coisas, ninguém sabe o que vai acontecer. Se você confia na gestão, especialmente da Arezzo, né? Porque é a Arezzo que vai ser o CEO, então eu imagino que a empresa filha seja mais parecida com a Arezzo que o Grupo Soma. Posso estar errado, mas enfim, se você confia, se você gosta, ok, mantenha a sua estratégia. Isso é o mais importante. Quando você pensou na sua estratégia, certamente você imaginou que poderia acontecer esse tipo de coisa. E vai acontecer. Se você é um investidor de longo prazo, vai acontecer fusão, vai acontecer cisão, vai acontecer de uma empresa comprar a outra, vai acontecer 1 milhão de coisas. Isso sempre acontece e você tem que se acostumar. Isso faz parte do seu investidor. A decisão que você vai tomar é aquela que se aproxima mais da sua estratégia. As razões que te fazem hoje estar em Arezzo ou estar em Grupo Soma persistem, continuam, vão continuar na nova empresa? Se você está com medo, se você está com dúvida, põe lá na quarentena, né? E aí espera o que vai acontecer. Enfim, mas o mais importante é que você tome a sua decisão por você.
faça sua própria pesquisa, não acredita em analista, em youtuber que sabe, vai acontecer tal coisa, essa empresa vai bombar, vai falir. Esquece esse tipo de coisa, nunca dá certo. E só uma outra nota aqui, ainda bem que nenhuma das duas tem PN, né? Ainda bem que elas são do novo mercado. Porque se tivesse PN, aí ia ter um outro chororô, que é do pessoal que tem ações preferenciais, né? Que na verdade quem tem ação preferencial não é sócio, é credor. E aí o cara ia ganhar menos, claro, né? Porque o controlador tem ação ON, então ele vai fazer o melhor negócio para as ações dele. E os preferencialistas certamente sairiam perdendo, né? A não ser em alguns casos que tem o tag along, 100% e tal, mas isso é raro. Então eles sairiam perdendo, então iam estar aqui todos choramingando. Ainda bem que não tem, ainda bem que são duas empresas do novo mercado, então a chance de ter algum tombo societário em você é menor. E a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui nos comentários é: você tem alguma dessas duas? Você é investidor de Arezzo ou você é investidor de Grupo Soma? O que você pretende fazer quando essa situação aí se consolidar, quando se confirmar, ou o que você pretende fazer já? Isso muda alguma coisa para você? Qual a sua opinião sobre essa fusão? Deixa aqui nos comentários para a gente poder continuar essa conversa. No mais, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva aqui no canal. A maioria dos que me assistem não são inscritos, então se inscreve. Toda semana eu trago um conteúdo parecido. Deixa o like aí, eu volto semana que vem com outro vídeo. Até lá!